Segundo bloco, Viva Bem. Estamos aqui com o Dr. Virgílio Ferreira, médico geriatra, e estamos com o tema mal de Alzheimer. Galera, isso é muito importante, viu? Então, se você tem alguém da família com mal de Alzheimer, procure saber sobre a causa e, primeiro de tudo, muito amor, muito carinho, muito cuidado com o seu ente querido aí, a pessoa que sempre te amou, sempre ficou do seu lado. Então, ó, coração aberto para bons atos, né, doutor? Porque é triste o final, né, do pessoal com a doença do mal de Alzheimer. A Alzheimer é uma doença ainda incurável, né? Então, diante de toda doença que não tem cura, um bom cuidado, ele faz toda a diferença, é o que eu gosto sempre de falar, né? Então, e um bom cuidado começa com informação sobre a doença. A família precisa entender, precisa aceitar realmente que o seu ente querido está cometido por uma doença, que precisa tomar medicamentos, né? E que precisa trabalhar outras formas de tratamento, né? Estímulo constante, apoio da família. O tratamento, né, para a doença do mal de Alzheimer seria o medicamento? Sim, né, existem os medicamentos, né? Existem 4 drogas são aprovadas para o tratamento da doença de Alzheimer. Medicamentos em forma oral, comprimidos, suspensão líquida, né? Adesivos. E nós temos tratamento medicamentoso para todas as fases, leve, moderada a grave da doença, né? O que nós conseguimos com esses remédios, né? Alguns pacientes podem melhorar, né, principalmente nos primeiros anos. Parte desses indivíduos tratados, eles podem ficar estáveis durante muito tempo. Mas a gente sabe que, como a doença não tem cura, é uma doença neurodegenerativa, ela continua, ela geralmente acaba evoluindo, né, com piora lenta e progressiva. E a atividade física se encaixa nesse tratamento? Pois é, né? Então, não só atividade física, mas atividade mental, né? Hoje nós temos falado muito em prevenção, né, Carol? Antigamente, quando a gente falava em prevenção da doença de Alzheimer, a gente trabalhava muito com a questão da hipótese, né? Olha, se a gente for pensar teoricamente, existe maneiras de nos prevenir. Hoje não, os estudos evoluíram muito, né? Dentro da questão da prevenção, e hoje a gente sabe que existem diversas maneiras de nos prevenirmos, né? Estudos recentes, como divulgado pela revista Lancet, né, que é uma revista muito antiga e renomada, mostrando que até 1/3 dos quadros de demência eles podem ser prevenidos. E você citou a questão da atividade física, é uma das formas de prevenção com o maior número de evidências, né? E por que a atividade física tem tanto benefício na questão da prevenção e até mesmo no tratamento não medicamentoso da doença de Alzheimer? A atividade física, ela indiretamente, ela atua no controle dos fatores de risco, né? Como hipertensão, diabetes, obesidade, alterações de colesterol, que são fatores de risco para a doença de Alzheimer. Então, e diretamente porque a atividade física, ela estimula a produção de um fator chamado neurotrófico. Então, o exercício físico faz crescer o neurônio, faz com que a sinapse nervosa se desenvolva. Então, quer dizer, o exercício físico ilumina o neurônio, dá aquela ativada, aquela acordada no cérebro. Então, isso é muito interessante, né? Os estudos mostrando que os indivíduos que fazem exercício físico de maneira regular, né, 150 minutos por semana, aliando tanto a parte aeróbica, né, uma caminhada,
uma corrida, uma natação com a parte anaeróbica, né, que é academia, exercícios com carga, eles têm benefício na memória recente, na memória de trabalho. Porque daí atua, né, em vários fatores aí. Exato. A coordenação motora, que já entra a agilidade, a destreza, a força. Né? Bem, a questão da sempre falo dela, a questão da sociabilização, né? Muito importante. O isolamento social é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Então, a questão da depressão é um fator de risco. Então, atividade física, exercício físico, principalmente feito em grupo, ele sociabiliza, né? O indivíduo vai fazer novas amizades, né? E vai melhorar a autoestima, a qualidade de vida dessa pessoa, com certeza. E o fator da alimentação também é muito importante, A alimentação, não podemos esquecer da alimentação, né? Quando Tem a gente casar tudo, né? fala em Alzheimer, a gente não pode esquecer dos alimentos que protegem o nosso cérebro da doença de Alzheimer, né? Que são as frutas, principalmente as frutas vermelhas, né? As verduras de uma maneira geral, os alimentos integrais, o peixe. Eu ia falar dele, né? Agora. O azeite, as castanhas, nozes, amêndoas. Abacate também é uma gordura boa, né? O abacate também. Então, o próprio ômega 3, né? Alimentos ricos em ômega 3, né? Que tem substâncias antioxidantes que realmente são muito importantes aí na prevenção, né? A Europa, em algumas regiões, adota a famosa dieta do Mediterrâneo. E o que a gente observa? Esses países do Mediterrâneo, eles têm o quê? Uma incidência menor da doença de Alzheimer. As pessoas podem imaginar, Pela alimentação, né, saudável, os hábitos, né? Claro que eles têm aí todo um contexto histórico, né? Então, são países que realmente culturalmente ingerem mais peixes, né? Beira-mar, né? Cultivam plantas, né? Frutas, né? E aí o que se observa? Um ponto interessante, né? Em países como o Brasil, a tendência de crescimento da doença de Alzheimer é crescente, né? Infelizmente, nós vamos ter cada vez mais e mais casos de Alzheimer. Só que em alguns países, Europa e Japão, existe uma tendência de queda de casos da doença de Alzheimer por conta da questão do controle dos fatores de risco, alimentação saudável, exercício físico e controle, né, de hipertensão, diabetes. E a questão da escolaridade, a gente não pode esquecer disso, né? Isso é muito legal. Fator de proteção da doença de Alzheimer, né? A questão do exercício mental, né? O nosso cérebro, ele gosta o quê? De variedade, de novidade e de desafio. Deixa eu te perguntar, é legal a gente trocar o roteiro do nosso dia a dia? Sim, é a questão da neuróbica, né? Colocar o relógio no outro braço, tentar escovar os dentes com a outra mão. Mudar o caminho. Né? Sim, são atitudes que podem fazer com que áreas diferentes do cérebro que estavam ali não sendo tão trabalhadas, tão demandadas, que elas sejam ativadas de alguma maneira, e isso, claro, atua na neuroplasticidade, né? Nosso cérebro, ele é perfeitamente trabalhado e ele pode ser desenvolvido, sim. Então essa é uma grande notícia, é uma boa notícia de que, independente da sua idade, né, jovem, adulto, você que está envelhecendo, tem coisas para serem feitas para que você possa diminuir o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Doutor, e ame seu cérebro? Ame seu cérebro. Vamos falar então desse evento que vai acontecer no dia 22 de setembro. Então quero fazer o convite para você aí que está me ouvindo, na APM Casa do Médico, na Avenida Pedro de Toledo 179. O Ame Seu Cérebro é uma conferência multiprofissional. Nós teremos aí 6 palestras, serão palestras de curta duração, né? 2 médicos,
2 neuropsicólogas, uma terapeuta ocupacional, abordando as várias temáticas da doença de Alzheimer, né? Desde a questão dos sinais da doença, nós vamos ter uma palestra especificamente falando de memória, né? Outra falando das abordagens das alterações comportamentais, o idoso agressivo, o idoso inquieto, o idoso que está delirando, que está vendo coisas, ouvindo vozes, a questão da prevenção, nós vamos detalhar mais isso lá, a questão do desafio do tratamento das doenças crônicas, o endocrinologista vai estar colocando essas questões para a gente, e a TO vai estar falando bastante de estimulação cognitiva e de reabilitação. Então, o que pode ser feito naquele indivíduo que já está desenvolvendo a doença de Alzheimer, de maneira a melhorar aspectos da cognição, de melhorar a qualidade de vida do indivíduo e da família. E qual que é o horário do evento? Será às 19 horas, né, na APM. O evento aberto à comunidade. Você que é leigo, você que é profissional, que quer saber mais informações. É um evento gratuito. O telefone para inscrições é o 3422-2990, 3422-2990. Terá aí uma parte cultural, teremos um musical Arte Vitrola cantando pra gente. A música é algo maravilhoso, né? Então a música faz parte também do tratamento da doença de Alzheimer. A música traz vida. Então vai ser um evento maravilhoso, eu espero você lá. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao nosso Viva Bem. Seja sempre bem-vindo. Onde o pessoal encontra pelo Dr. Virgílio? Na rua? Então, assim, a gente fica muito feliz de estar aqui, viu, Carol? Então, no evento o senhor vai estar lá com todas as informações? Sim, estaremos lá falando bastante sobre doença de Alzheimer, e eu espero que você esteja lá com a gente. Então, eu estarei, vou participar, porque é muito importante. Muito obrigada. E daqui a pouquinho, doutora Roberta Franco, no terceiro bloco, falando sobre jejum. Não saia daí.